Um abraço a todos que seguem o Assim é Portugal, em especial o Ponto a Ponto, e que a gente atualiza o Brasil sobre as informações que são notícia aqui em Portugal. E desta vez, o Ponto a Ponto não é um ponto a ponto alegre. Agostinho da Rocha Ferreira dos Santos, presidente da Casa do Minho do Rio de Janeiro e da obra portuguesa Resistência, faleceu no último dia 28, às 23 horas e 50 minutos, de morte súbita, segundo apuramos, no Rio de Janeiro, aos 77 anos de idade. Agostinho completaria 78 anos no dia 10 de agosto deste ano. O velório aconteceu no dia 30, no Salão Nobre da Casa do Minho do Rio de Janeiro, em virtude da necessidade de espera do deslocamento da família dele, aqui de Viana do Castelo, para as cerimônias fúnebres no Rio de Janeiro. O funeral ficou marcado pela presença de centenas de pessoas, entre autoridades do Brasil, de Portugal e luso-brasileiras. Esteve presente em representação do governo de Portugal, o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, que se deslocou de Brasília para o Rio de Janeiro e destacou, durante a cerimônia, a grande figura que Agostinho representava para toda a comunidade luso-brasileira. O rancho folclórico Maria da Fonte, durante a cerimônia na Casa do Minho, cercou a urna onde estava o corpo de Agostinho e cantou o hino do Minho em homenagem ao presidente. Estavam presentes também nomes que representam a comunidade luso-brasileira, como a vereadora Teresa Berger, o ex-deputado pela imigração pelo Círculo de Fora da Europa, Carlos Páscoa, o viziense Antônio Cardão, o presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins, também Fernando Veloso, que foi secretário de Segurança no Rio de Janeiro e sobrinho de Agostinho dos Santos. Ou seja, muitas pessoas decidiram ir até a Casa do Minho do Rio de Janeiro dar adeus a Agostinho dos Santos. Odir Pinto, que vive no interior de São Paulo e é o único fundador vivo do rancho folclórico Maria da Fonte, esteve presente também com a família no funeral de Agostinho dos Santos e, emocionado, falou da trajetória do amigo. A urna seguiu para o cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro, escoltada pela Guarda Municipal, a pedido do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O funeral aconteceu no dia 30, domingo, às 15 horas. Há alguns meses também acompanhei a Viana, Agostinho dos Santos, quando ele foi presidente de honra das festas da agonia. Agostinho caminhava pelas cidades orgulhoso por poder demonstrar, mesmo sendo um cidadão de origem do Douro, como ele amava a região do Minho, como ele lá estabeleceu a sua família e as ligações afetivas, morais e culturais que ele fazia entre Portugal e Brasil, entre a Casa do Minho e entre o Alto Minho. Tive a oportunidade também, a convite de Agostinho dos Santos, de ser o autor do livro que retratou 64 anos de existência do rancho folclórico Maria da Fonte e como esse rancho ajudou e ajuda na aproximação entre o Brasil e Portugal. Uma oportunidade pela qual sou muito grato, e nós lançamos o livro no Brasil, em Portugal e na Argentina. E em todos os lugares que a gente passou, a gente via o respeito com que Agostinho era recebido. Antes de regressar a Portugal, em outubro deste ano, e depois de lançar o meu último livro, Açores em Cores, no Rio de Janeiro, também com a presença de Agostinho dos Santos, que me prestigiou, eu pude abraçar-lhe em tom de despedida e mostrei ainda em formato digital um livro sobre a Festa da Agonia, que está sendo preparado e editado, que ainda não foi lançado, não tem data para ser lançado, e Agostinho mostrou-se muito feliz em ver nessas páginas retratado também a presença do Maria da Fonte nas festas, como não poderia deixar de ser, e propriamente o trabalho de Agostinho dos Santos na promoção do que é essa celebração tão importante em Portugal. Por essas razões, eu peço licença aqui aos nossos seguidores, a quem acompanha o Assim é Portugal, a quem acompanha o Ponto a Ponto, para prestar esta homenagem em nome pessoal a um amigo que sempre acreditou no meu trabalho e que agora seguiu outros passos na sua existência. Eu pude presenciar a alegria que ele sentia pelo Minho, mesmo sendo ele natural de Sinfãs do Douro, e a forma como ele defendia a Casa do Minho, os seus 4 ranchos folclóricos e o orgulho por ter levado uma estátua de Dom Afonso Henriques para o Brasil. Não é com alegria, mas até sempre, Agostinho. Eu sou Igor Lopes e este foi o Ponto a Ponto.